E aí, pessoal, tudo bom? Vim aqui para falar sobre esses assuntos aí polêmicos que estão me envolvendo aí, falando de mim no YouTube. Então, eu vou falar com vocês, fazer um vídeo sobre essas treta talk. Eu acho que vai precisar de fazer isso aqui quase que semanalmente, com uma constância maior, porque toda semana tem alguém falando aí de mim alguma coisa. Vamos falar, vamos repercutir isso aí. Então, já que você vai assistir aqui, quer assistir, curte, inscreva aqui no canal para você ver, ficar sabendo o que a gente vai lançando aqui, não perder os vídeos e ativa o sininho aí, né, para ser notificado. Então é isso, vamos lá, vamos começar o vídeo. A primeira treta aqui que eu vou falar, até já falei dela, que é o Marreta, o Thiago Marreta falou, citou num podcast, não sei se foi mais de um, inclusive, que rolou uma situação lá no PI, que eu estava também, tava um monte de gente fazendo lá a hidromassagem, e ele tava tirando peso, ele tava cortando peso e tal. Eu já falei, mas eu vou tocar no assunto de novo. O que aconteceu ali, gente, é o seguinte, estávamos ambos cortando peso, ele tava tirando peso, tava desidratando, eu também estava, mas eu tava com um bom humor, né? Tava brincando, tava ali descontraindo, utilizando aquele momento para relaxar, para brincar, para divertir. Não estava sozinho, devia ter umas 20 pessoas ao todo comigo ali, que faziam parte ali do meu time ali, devia ter umas 7 e o restante tinha muita gente ali, tinha de atleta, não vou lembrar exatamente, mas vou pedir o Thiago, que é o editor, já deve estar colocando o vídeo aí para vocês na tela, e ó, você pode ver que tava muita gente brincando, o Vicente Luque tava ali pertinho também, tava uma descontração, e ele falou lá no podcast lá que se sentiu, eu não sei qual foi a palavra que ele usou, se ele se sentiu ofendido ou desrespeitado, enfim. O fato é que ninguém falou nada comigo, nem com ninguém da nossa equipe, que a gente estava atrapalhando, eu estava desrespeitando alguém, entendeu? Se tivesse falado, nós teríamos prontamente ali respeitado e tentado ajudá-lo, tá bom? A maioria desses casos aí são desentendimentos. Eu não sou santo, eu não sou bonzinho, mas a maioria é desentendimento, é falta de comunicação, tá bom? Esse caso do Marreta eu acho que está muito bem explicado. Na verdade, aconteceu um outro problema no pai, é tudo mal entendido, né? Alguém entrou dizendo que era eu no chat e xingou ele, né? Falou que ele não estava bem, não sei, algo assim. E aí ele respondeu, falou que queria lutar comigo se fosse eu. A confusão danada, mas é engraçado, eu acho engraçado. E vamos pro próximo. Roda aí, Thiago. O segundo assunto é sobre o cara de sapato. Bom, o cara de sapato foi nos podcasts aí também, falou que tem treta comigo. Engraçado, né? Porque o pessoal dos podcasts gostam de perguntar às pessoas sobre mim, para que gere corte, né? Para que gere polêmica. Eu entendo. O cara de sapato falou que teve um problema comigo no TUF e tal. Eu, sinceramente, não me lembro bem. Eu sei que aconteceu realmente, é verdade, ele não tá mentindo, entendeu? Que teve uma discussão, mas isso foi em 2013, tem 9 anos. Só que também foi mal entendida, tudo conversa fiada, entendeu? Ninguém chega pra resolver, né? Se falasse assim, olho no olho e tal, resolvia. Mas eu lembro que foi algo assim, ó, uma conversa torta que chegou até ele. E ele não me perguntou se foi aquilo mesmo, o que ele tinha ouvido, que estava certo ou não. Eu não lembro bem, eu sei que ele já ficou chateado e tal. Mas tem muito tempo, né? A cabeça das pessoas era diferente e tal, mais jovem. Tinha uma pressão ali também do The Ultimate Fighter, o reality show passando ali na TV. Eu entendo isso, entendeu? Eu acho que ele é uma ótima pessoa, não tenho nada contra. Inclusive, ele falou que a gente treinou junto em Salvador, treinamos de verdade, me ajudou, né? Eu tentei ajudar da forma que eu pude.
com o treinamento. A gente ia junto lá, às vezes ia junto pra academia, ele me ligava, eu ligava, a gente passava e combinava, ele me pegava, a gente ia treinar. Foi isso que aconteceu em Salvador. Isso foi antes do Tufin, em 2012. Mas é uma pessoa boa. É difícil você julgar alguém que você não tem contato, apenas por vídeo. Mas esses cortezinhos aí que eu vejo dele, é o contato que eu tenho, não tenho contato. É o contato que eu tenho com o Antônio Carlos, né? Então, pelo que eu vejo, eu acho que é uma pessoa legal, simpática, bacana, educada. E desejo que, arrebente, continue tendo sucesso. Ele tá lutando no PFL, né? Ele já ganhou lá algumas vezes, 2 vezes eu acho. Continue, tá indo bem. Foca aí no seu, que eu acho que vai continuar indo muito bem. É isso. Roda aí, Thiago. Vamos a próxima treta. Sobre o Chimaev é o seguinte, eu não sou fã, não gosto do estilo dele, do jeito dele, acho que ele força um pouquinho ali de vez em quando e tal. Falei isso, realmente. E aí, chegou até ele, né? Chegou até ele, obviamente, ele viu isso aí e não gostou. Eu falei que ele não é um gangster de verdade, eu falei que é um gangster fake, é um gangster da Suécia. E aí ele não gostou, e eu fui na academia lá no UFC treinar, e ele coincidentemente estava lá. Quando a gente subiu a escada, quando eu subi a escada, o octógono fica bem de frente à escada, e eu já vi ele assim que eu subi a escada. Ele também me viu, mas ele continuou treinando, ele não ficou nem encarando, ele virou assim e tal, olhou pro outro lado e continuou treinando. Tava fazendo sombra dentro do cage. Tudo bem, não falou nada, eu também não disse nada, e eu tava com o Jake Shields e o Nicholas Mota. E aí, a gente foi pro tatame, tava vazio. Na verdade, tinha 2 pessoas lá, mas que não é da equipe do Chimaev. E aí, a gente começou a treinar, ficamos lá, ó, tempão. Tava eu, a Tamara, o Jake Shields e o Nicholas. E aí a Tamara filmando algumas posições que eu vi novas. Eu falei, Tamara, grava essa posição aqui, eu quero estudar ela depois e tal. Eu sempre gosto de fazer isso. E aí, depois, tipo assim, uns 40 minutos que a gente já estava lá, o Chimaev chegou, ele terminou de treinar e ele foi até lá perto, ficou assim perto da porta, não ficou na porta, ficou perto. E ficou olhando ali o treinamento. Eu vi que ele tava lá, ele tava assim, né, prestando atenção. Eu falei, deve estar prestando atenção aqui no treinamento, ver se ele vê alguma coisa, não sei. Ou apenas querendo ali mostrar que ele tá atento na gente, algo assim. Eu vi, não pensei, eu falei, o que ele tá fazendo ali? Eu vi que ele tá prestando atenção, eu falei, tudo bem, vamos continuar. Continuei treinando ali e tal. Passou uns 10 minutos, ele falou, borrachinha? Aí eu, assim que ele me chamou, eu fui. Fui sozinho. Fui até a grade, que ele tava de frente pra grade, não tava de frente pra porta. E aí, quando cheguei, a gente começou a conversar e tal, ele falou, foi o que eu entendi, né? O que você falou de mim na entrevista? O que você quis dizer sobre mim na entrevista? Eu falei, Chimaev, é o seguinte, você quer lutar comigo? Você me chamou aqui porque você quer lutar comigo? Ele falou, não quero lutar com você, eu quero saber o que você falou. Eu falei, irmão, eu quero lutar contigo, vamos lutar, então vamos lutar agora. E aí eu falei, então vamos, vem aqui, eu tô no tatame já, só você pular. Ele chamou, vamos lutar agora? Eu falei, vamos, tô no tatame. Tava com a mão quebrada, mas tô no tatame, estamos no lugar certo, vem pra cá. Aí ele, não, vamos lutar aqui fora. Aí eu falei, velho, tem que ir ainda aí, mas tá bom, eu vou. Quando eu fui no portão, a equipe dele tava no portão ali, meio que bloqueando, segurando ali, não deixando. Já começaram a segurar ele também, ele... me solta, eu quero brigar com ele e tal. E ficou xingando, aí depois entrou um outro cara no meio, que eu nem sabia quem era, depois me falaram que é o treinador dele. O Alan, que vocês sabem, eu não vou falar, vou deixar vocês dizer, porque já tá na boca do povo. O Alan Fiofó entrou lá e começou a me xingar. Eu, mano, quem é esse cara? Eu nem conheço, cara. Quem é você? E ficou bravo. Você não sabe quem é eu? Não, me pergunta lá no Rio que você vai saber quem sou eu. Aí, antes disso, eu fui e falei assim, cara, eu não sei quem é você, o que você tá falando, se metendo aqui? Ele falou, eu também não sei quem é você. Eu falei, se você não sabe quem sou eu, por que você tá me xingando? Não, porque você é isso, é playboy, é não sei o que lá. Eu falei, irmão, eu não sei quem é você, sai da reta. Eu tô falando com o gourmet checheno ali. Aí ele foi, você não sabe quem sou eu, então pergunta lá no Rio. Quem sou eu? Eu falei, cara, vai te catar, irmão. E aí eu tenho chamado ele de checheno gourmet desde então. Gourmet checheno.
Gourmet Chechen. Luta comigo. Ele não quer lutar comigo. Chimaev escolhe. Antigamente, ele dizia, eu luto com qualquer um. Smash everybody. Eu amasso todo mundo. Não importa. Qualquer um. Agora ele já tá escolhendo. E tem um trecho aqui importante salientar do Gilbert, o Durinho, que lutou com ele. Ele diz exatamente sobre isso. Na verdade, o Chimaev tá escolhendo um monte de gente aí pra lutar. Só lutadores que são mais leves, né? Ou que não tem defesa de queda, né? Ele sabe quem ele escolhe, ou alguém da equipe dele sabe quem ele deve escolher. Eu acho que essa luta não vai acontecer por conta disso. Coloca aí o vídeo do Gilbert. Eu acho que seria uma luta boa pro Borrachinha e pro Chimaev. Não vejo uma luta tão vantajosa assim pro Chimaev, não, que é difícil botar o Borrachinha pra baixo. Não é fácil, não. Não é fácil mesmo. Ele lutou com o Johnny Hendricks, tem muita credencial no wrestling, tudo bem que já não tava na alta, mas os caras não arrumaram nada. É difícil botar o Borrachinha pra baixo. O Borrachinha é faixa preta de jiu-jitsu também, não é um finalizador, mas o jogo dele é defender queda e levantar, né, brother? Tipo, o bicho faz isso pra caramba. Mas ao mesmo tempo, tipo, o Hamza já tá numa parada de escolher muito. Antes era Smash Everybody, agora é. Mas o Robert Whittaker é legal, eu não quero não. O Borrachinha tá falando muito, eu não quero não. Esse aqui não tem jiu-jitsu, esse aqui eu quero. É muito assim, sabe? Tá muito. Os alvos dele, você vê que o bicho já não tá mais Smash Everybody. O bicho tá Smash, esse aqui não, esse aqui é muito duro. Aquele ali não. Já tá mais selecionando o que ele vai falar, né? Eu acho luta dura demais pro Chimaev, borrachinha assim, mão pesada, duro, grande pra caramba. É um cara gigante pro peso. Tipo, o Chimaev eu acho ele grande pro 170, mas ele não é grande pro peso médio. Por isso que, borrachinha não. Aí, tipo, vai querer uma luta mais tranquila ali, tipo. Sei lá, eu acho uma luta boa. O Borrachinha contra o Chimaev. Ali também é uma luta que vende. Mas aí o ruim é que o Chimaev, mesmo fazendo um monte de cagada, meio que tá com a bola na mão, sabe? Dá pra ele meio que escolher o caminho que ele vai. Eu não posso deixar de falar. Ele tem um gap, uma falha muito grande na trocação. Não uma falha, mas uma falta de experiência. Todo mundo sabe que ele é muito bom, sabe fazer a luta agarrada. Ele se sente bem. Em alguns momentos até é um pouco desesperado para chegar na luta agarrada. A aproximação ali até um pouco com muita vontade e tal. Mas a gente sabe que não é um cara muito experimentado na luta em pé. Então ele vai buscar sempre a luta agarrada com quem tem um nível um pouco acima do dele na luta em pé, na trocação, na porrada. E ele se joga na perna mesmo e vai embolando, tem uma progressão boa, parecido com, não é parecido com o Khabib, mas faz a progressão, porque tem gente que tem o wrestling americano que queda e não continua, não consegue progredir na posição. Por exemplo, o cara é quedado, coloca as costas no chão e faz a meia guarda, faz uma guarda mais alta, uma meia guarda profunda, e aí começa a tentar raspar, começa a tentar atacar a perna, o braço, e o wrestler não consegue se dar bem com isso. Ele só sabe quedar e defender queda. Já o Chimaev e o Khabib e o Makhachev fazem algo a mais do que normalmente os wrestlers americanos fazem, que é quedar e dar continuidade, ir progredir na posição e chegar na posição cada vez melhor. Então o Chimaev se joga na perna e aí vai embolando até chegar numa posição melhor. É isso que ele faz. Só que quando a pessoa defender essa primeira queda dele, já é um caminho dificultado. Ele já vai sofrer uma frustração boa. Aconteceu com o Durinho, defendeu algumas quedas dele ali, e você vê que ele mudou um pouco, o estilo foi pra guerra, foi pra porrada. E aí foi lá e cá, né? Tomou knockdown, deu knockdown. Enfim, fica meio que 50-50. E também, quando ele quer dar alguém que tem o jiu-jitsu bom, que sabe, que se sente confortável em colocar as costas no chão e trabalhar, em colocar o cara na guarda, em ser ofensivo da guarda, porque dá pra ser ofensivo, dá pra ser perigoso da guarda. Ele também evita de quedar esse tipo de atleta que consegue colocar as costas no chão. Quando ele quedou o Durin, vou voltar a citar o exemplo do Durin, que eu acho que foi o cara que teve o melhor jiu-jitsu que ele já lutou, MMA, ele começou a sair na porrada, porque ele falou, pô, eu quero, mas não consigo evoluir tão bem no chão, entende? Já quando o cara não tem o jiu-jitsu, pô, aí ele queda mesmo, o cara vai e entrega as costas pra tentar se levantar. Acaba entregando. Ou outra posição, como foi o caso do Kevin Holland, que deu o triângulo de mão, né? Então é isso. Eu quero ver o Chimaev me quedar. Eu acho que ele não consegue. E se conseguir, ele vai ver um cara fazendo assim, ó,
Isso é horrível quando você tenta quedar, o cara bate e levanta, bate e sobe. Você tem que fazer toda a força de novo. Fora que eu posso também fazer a guarda ali e tal, botar o pé no quadril, atrapalhar ele e levantar. Então, é uma luta que ele não quer de jeito nenhum. É uma luta muito ruim pra ele. Muito, muito, muito ruim, muito ruim. Sem falar na mão que pode entrar ali, um chute forte, cabeça no queixo, no corpo e machucá-lo muito. É por isso que ele não quer, seu gourmet checheno safado. Valeu, gente. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho aqui, por aqui e tamo junto. Valeu.